A gente vai falar agora sobre sintomas da testosterona baixa no homem e o que é que pode acontecer com isso, o que é que deve ser feito, né? Os primeiros sintomas que a gente tem, né, é normalmente o seguinte: eu gosto de fazer um histórico para o paciente entender, né? Muitas vezes o paciente tem queixa neurológica, né, emocional, e quando você vai investigar, você acaba descobrindo um problema hormonal. Muitos dos nossos hormônios, eles agem no nosso corpo como um todo, inclusive no cérebro. A testosterona é um deles, né? É um dos hormônios principais do homem, né? E que altera uma série de coisas no nosso corpo, né? E quais são os primeiros sintomas que o paciente reclama, né? Muitas vezes o paciente com a testosterona baixa, ele começa, em especial com o neuro, né, ou com outro médico, reclamando da falta de vontade ou falta de energia de fazer as coisas, né? E esse sintoma eu sei que é muito amplo, pode ser confundido com depressão, né, com uma série de alterações, mas é uma queixa bem comum inicialmente que o paciente pode ter, né? Outra queixa muito comum é redução ou da libido, né, que é a vontade de ter atividade sexual, e também da prática de atividade sexual. Ele perde a vontade, então ele também tem, né? Outro, tem paciente que tem dificuldade de ter ereção. É um sintoma também muito relacionado a pacientes com baixa de testosterona. Muitos deles também reclamam de uma redução da ereção matinal, inicialmente, né? E muitas vezes o paciente, dentro desse contexto, ele pode também estar associado a uma mudança do humor, né? Então perceba que um hormônio que está alterado, a testosterona, ela pode mudar o seu corpo e às vezes de forma tão intensa que acabam sendo confundidos com problemas de ordem neuropsiquiátricas, né? Então não é incomum o paciente ter uma redução de testosterona e sentir tudo isso e acabar realmente tendo um transtorno depressivo, uma série de coisas, porque reduziu a prática de atividade, ele não se sente bem com isso. A gente sabe que no homem, na nossa sociedade, né, isso ele se cobra muito quanto a isso, né? Então às vezes não consegue atingir orgasmo, às vezes não consegue ter uma ereção, então isso estressa muito ele, né? E a gente sabe também que no caso do paciente com transtorno depressivo, ele acaba tendo também esses sintomas. Então, às vezes, chega um paciente que você tem que pedir tudo, inclusive outros hormônios, inclusive uma série de vitaminas, uma série de substâncias do nosso corpo que podem dar sintomas muito parecidos. E vira e mexe, acaba vindo a testosterona baixa e acaba encaminhando para o endocrinologista para ele fazer a reposição, para ele avaliar se precisa ou não. Então, perceba que são doenças que, às vezes, os sintomas são tão sutis que, às vezes, você pega um paciente que está reclamando disso há meses e ainda não foi descoberto, porque às vezes ele não procurou ajuda. Homem é bem mais difícil do que mulher de procurar ajuda médica, ainda mais quando são sintomas que são sintomas subjetivos e que ele às vezes acha que é da idade, acha que é porque ele está passando pelo estresse no trabalho, e muitas vezes são alterações dos hormônios e precisa às vezes de um tratamento. Claro que quem define isso vai ser o endocrinologista, que ele vai avaliar, vai ver o contexto, naturalmente vai mudando nossos hormônios com a idade, não tem jeito, né? Mas ele vai olhar a situação, tá bom? Espero